O Jefferson, por gentileza, iniciando a gravação. O professor Camilo. Pessoal, boa tarde. Espero e desejo que todos estejam bem. Vamos dar início, então, a mais uma sessão do ciclo de toxicologia clínica. Hoje, então, nós temos uma temática referente à intoxicação por lítio. Antes de darmos seguimento, gostaria de pontuar que sugestões e críticas ao nosso SIG podem ser escritas por meu e-mail, camiloguidoni@uel.br. Durante a apresentação, peço a gentileza de enviarem no bate-papo público ou no canto superior esquerdo ali em perguntas, né, para que ao final da apresentação a gente possa discutir a temática. O SIG de toxicologia clínica ele acontece via RUT, na Rede Universitária de Medicina, com essa intenção de integrar e colaborar entre profissionais da área da saúde, com interesse no tema de toxicologia clínica. E hoje, então, para fazer a exposição do tema intoxicação por lítio, a gente conta com a presença de 3 convidados. Nós temos o Dr. Frederico Fernandes Moreira. Dr. Frederico ele é médico psiquiatra, possui graduação em medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina e residência médica em psiquiatria pela IPQ Santa Catarina. Atualmente trabalha no setor público e privado com ênfase em toxicologia e psiquiatria clínica. A doutora mestre Gabriela Cordeiro Deckmann possui graduação em farmácia pela Universidade Estadual da Paraíba, com período sanduíche na Universidade de Utrecht, na Holanda, especialista em saúde com ênfase em alta complexidade e mestre em farmácia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Possui 7 anos de experiência em segurança do paciente, prevenção de erros de medicação e trabalha no CIATOC Santa Catarina há 4 anos. E o Dr. Jardel Jacinto, médico clínico, intensivista e toxicologista. Ele é médico e farmacêutico graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem residência médica em terapia intensiva, além de clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica e título de médico toxicologista pela Associação Médica Brasileira. O Dr. Jardel ele atua como médico no Centro de Informação e Assistência Toxicológica desde 2017. Acho que eles tiveram uma queda ali de conexão, a gente vai aguardar um pouquinho para voltar, tá? Oi, vocês estão ouvindo a gente? A gente ouve só, não estamos vendo vocês, tá? Tá. Ok. Ok. Agora sim, voltou a câmera. Vocês nos ouvem bem? Sim. Uhum. Então, perfeito. Eu finalizei a apresentação de vocês 3, e aí acho que a gente pode passar, né, para a apresentação. Aí vocês têm que voltar a compartilhar a tela de apresentação que sumiu para a gente. Ok. Deu certo? Voltou? Aí, voltou a tela. Então, nesse momento, Frederico, Gabriela e Jardel, eu vou desligar meu microfone, minha câmera, vou deixar só com vocês, mas qualquer intercorrência que você, por acaso, tenha uma queda de conexão, eu volto a chamá-los e eu tô mandando no Jardel também aqui no WhatsApp, tá bom? Ok. Obrigada. Obrigado e a excelente apresentação. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês.
especialmente, que eu acompanho o SIG Toxicologia desde a época que eu sou estagiária no Ciatox, então faz muito tempo, né? E hoje, como profissional, a gente está aqui compartilhando um pouco da nossa experiência. Eu vou conduzir a discussão junto com os doutores Jardel e o Dr. Fred, e eles vão apresentar o tema de intoxicação por lítio, né? Então a gente vai abordar um pouquinho da história, da farmacocinética, dinâmica, e aí entra na questão da intoxicação. A gente sabe que o lítio é um dos medicamentos mais antigos e eficazes no tratamento de transtornos psiquiátricos, né? E ele mudou a história da psiquiatria moderna, e ajudando a estabilizar o humor e prevenir recaídas de milhares de pacientes, né? Mas o lítio também carrega um grande paradoxo, porque ao mesmo tempo em que tem um grande potencial para a saúde mental, ele pode ser a causa de intoxicações graves e até fatais, mesmo em pacientes em uso terapêutico do lítio. E essa dualidade fica ainda mais relevante quando a gente lembra que estamos no mês de setembro, que é um mês dedicado à prevenção do suicídio. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Jardel, inicialmente, né? Quando que o lítio foi introduzido na medicina e qual a indicação clínica do medicamento? Boa tarde. Assim como a Gabriela colocou, é um prazer também estar nesse espaço, nessa sala. Também acompanho e é um prazer também estar com os colegas aqui para discutir algo tão relevante. Quando a gente fala do lítio, né, lembrar que o lítio ele é um metal pertencente à família Moada, tabela periódica, e que não é encontrado de sua forma livre na natureza. O lítio ele vem da palavra grega litos, que significa pedra, né, referente ao fato de ter sido encontrado numa pedra, no mineral chamado de palatita, né? E por também uma questão interessante, parte dessa descoberta tem a participação de um brasileiro, o José Bonifácio de Andrade. O lítio, respondendo a pergunta de maneira mais objetiva, o lítio entrou para a medicina em 1860, né? Inicialmente ele era utilizado no tratamento de gota, né? Então naquela época diversas soluções e suspensões ricas em lítio eram vistas quase como uma cura universal e usadas para diferentes doenças, né? Sem os devidos cuidados e os conhecidos riscos. Na década de 1920, então ele foi testado como antiepilético, depois como tonificante geral, e o brometo de lítio era utilizado como agente hipnótico, certo? Somente a partir de 1940, a gente tem a questão do cloreto de lítio, a gente tem um evento aí, né, importante na questão médica, histórica, de que o cloreto de lítio ele passou a ser usado como substituto ao sal comum em pacientes cardiopatas e com doenças crônicas. E esse uso, né, de certa forma, imprudente, acabou revelando diversos casos graves de intoxicação e até mesmo morte. Então, a gente tem uma página bem interessante do lítio nesse contexto. Boa tarde, eu sou o Frederico. Também fico muito feliz de estar aqui com vocês e junto com os meus colegas. Também participei do Ciatox desde a minha formação durante a graduação, depois durante a residência como psiquiatra. Eu tive a oportunidade de estar vivendo a psiquiatria paralelamente às atividades com o Ciatox. Acho um ponto importante que o Gabriel trouxe é essa entrada e saída do lítio do cenário médico, terapêutico, e ela parece se repetir ao longo do tempo, principalmente diante agora, nos anos que vão se seguir. Por exemplo, a psiquiatria ela é filha do pós-guerra, né? A psiquiatria moderna. Em 1949, um pesquisador, que inclusive pesquisava muito sobre a alteração de comportamento de pacientes que ele chamava de antiga neurose de guerra e pacientes com transtorno bipolar e tal. Ele começou a administrar lítio nas cobaias e percebeu que elas ficavam menos agitadas. Pode dar essa aqui pra gente pegar a conexão. Tem que fechar e voltar de novo. Ele falou ali? Tá. Ele falou agora? Uhum. 5 minutos. Fica então com o celular ligado. Cara, essa conexão... Muito engraçado que o hospital está tudo.
Só um momentinho, pessoal, que eles devem um problema de conexão lá, eles vão e voltam, tá? Oi, vocês conseguem ver a gente? Isso mesmo, Gabriela, conseguimos. Aí tem que novamente fazer a apresentação, tá? Tá. Onde que a gente parou para vocês? Vocês pararam quando o doutor Frederico estava falando, questão do lítio, pós-guerra. Nesse momento ali, aí vocês discutiram entre vocês que ia cair a conexão aí. Ok, obrigada. Nada. A gente pede desculpas, né, pela queda de internet, não sei o que está acontecendo, né, mas desde já a gente pede desculpas, tá? Fica tranquilo, isso acontece. Vamos lá. Assim que você projetar, eu te aviso se tá tudo certo. Tá tudo certo? Tá no slide de história, é isso mesmo? Isso. Estão me ouvindo? Perfeito. Estou te ouvindo. Ok. Eu imagino que eu parei justamente nisso, né, falando da psiquiatria moderna e do pós-guerra. Esse pesquisador, Kendall, ele começou a testar nas cobaias o lítio e percebeu que elas ficaram menos agitadas, com uma certa apatia. O próximo passo foi testar em pacientes agitados, né? Típico daquelas alterações de comportamento que na época ainda estava aprendendo ainda a se descrever dentro dos modelos fenomenológicos, categoriais que a gente utiliza hoje. E ele percebeu que eles melhoravam essa agitação psicomotora, essa inquietação, inclusive ele testou em si próprio. Mas o elemento que volta a aparecer aí é que esses pacientes, na verdade, muitos deles estavam em regime terapêutico, mas outros estavam intoxicados. Inclusive, ele percebeu que algumas cobaias morriam rápido com a administração do lítio. O lítio, no primeiro momento, volta a cair em desuso. Na década de 70, dois psiquiatras australianos repegam os trabalhos do Kendall e começam a testar e fazer um ensaio clínico randomizado, controlado, bonitinho, e perceberam a importância e o efeito, a efetividade do lítio no tratamento, principalmente dos pacientes com transtorno de humor bipolar. Para tratar mania aguda, esses estados de hiperagitação, insônia. Ok. Eles escreveram um artigo que saiu na Lancet, um artigo na década de 70, um artigo histórico muito interessante. E aí o lítio passou a ser usado em larga escala. Vale ressaltar que nesse artigo da década de 70 eles já estabelecem a faixa terapêutica que a gente mais ou menos utiliza hoje em dia. Então eles conseguiram fazer um avanço muito interessante nessa primeira fase. Né? O lítio, chega à década de 80, novas medicações começam a ser tratadas para os transtornos psiquiátricos, para manejo dos quadros de humor, como a carbamazepina, o ácido valproico, os anticonvulsivantes em geral. E começa a aparecer novos antipsicóticos com menos efeitos colaterais, como a risperidona, e posteriormente a quetiapina, olanzapina, que são drogas que também apresentavam alguma efetividade, né, no tratamento e não guardavam consigo essa mesma, pelo menos no primeiro momento, essa mesma dualidade, esse estreitamento de faixa terapêutica que o lítio tem e esse risco de para-efeitos. Acho que em termos históricos a gente está num contexto em que há uma clara... O lítio é preterido diante de outras medicações, principalmente dentro do cenário acadêmico e no nosso potencial de prescrição, talvez por a gente estudar menos e prescrever menos. No entanto, é uma medicação que ela é a primeira escolha em grande parte, praticamente tudo dentro desse perfil de pacientes, que representa uma parcela significativa da população. E ela tem um potencial adicional, por exemplo, que eu vou explicar mais adiante, também por uma questão mercadológica, que as outras medicações têm um ganho financeiro, está muito conectado com a indústria. O lítio é uma medicação barata, factível de se, por exemplo, se ter dentro do sistema público e se distribui em larga escala.
Acho que é isso. Vocês continuam ouvindo a gente, né? Vou continuar a apresentação. Então, falando um pouquinho de dados, né? A gente trouxe alguns dados do Sertão de Santa Catarina nos últimos 10 anos. Então, a gente percebe que nesses últimos 10 anos, entre 2014 e 2024, nós registramos 3.548 atendimentos envolvendo a ingestão de lítio. O que isso significa, né? Tanto o lítio de forma isolada, quanto em associação. Então, 26% foi somente lítio e 73,7% em associação. E a gente observa um crescente aumento da quantidade dessas intoxicações desde o ano 2014, que a gente teve um registro de 102 atendimentos e quase 700 atendimentos em 2024. E quando a gente olha para a circunstância da exposição, a grande maioria está relacionada a tentativas de suicídio, sendo 12% dos pacientes intoxicados apenas em uso terapêutico. Quando a gente observa a faixa etária, a grande maioria dos casos envolveu jovens adultos, ali numa faixa de 20 a 29 anos, e a grande maioria do sexo feminino. Tá? E, felizmente, a grande maioria dos casos, né, quase 80% dos casos evoluiu como forma leve. Porém, a gente teve um registro de 42 óbitos e 207 casos graves. Vale destacar que 29 óbitos, ou seja, quase 70% dos óbitos, estiveram relacionados ao uso terapêutico do lítio. É bastante, né? E se a gente for ver a taxa de óbito em pacientes em uso terapêutico, foi de 7%. Se a gente para ver a taxa de óbito geral da intoxicação por lítio, foi 1%. Mas só em pacientes em uso terapêutico, que nós registramos, foi de 7%. Então, quando a gente analisa esse perfil, né, das intoxicações, a gente se pergunta, né, mesmo assim, o lítio continua sendo um tratamento de primeira linha, né, para diversos transtornos psiquiátricos, né, e ainda é conhecido como anti-suicida. Mesmo a gente vendo aí várias tentativas de suicídio, né. Então, Fred, queria que você desse uma abordagem, né? Quais seriam as principais indicações clínicas, as doses, os níveis terapêuticos desejados e quais os efeitos colaterais que são esperados e são aceitáveis no contexto de tratamento também. E também uma outra dúvida é a partir de qual idade que o lítio já está a ser recomendado para o tratamento. Como eu disse, né, acho que talvez, e te agradeço pela pergunta, Gabriela, porque acho que também uma pergunta que pode somar como é que o lítio ainda se mantém sendo uma medicação com um potencial terapêutico tão robusto diante de uma condição tão grave e com tantas outras medicações que passaram a aparecer posteriormente a ele, né? E ele não tem esse apelo econômico associado com outras medicações. Como eu disse, o lítio é uma medicação que, dentro do contexto da psiquiatria, ela é de extrema importância. Ela é considerada padrão ouro em grande parte dos momentos do transtorno bipolar e de outros quadros associados, ou pelo menos ela tem uma grande importância como adjuvante nos tratamentos. Há evidências, por exemplo, em ensaios clínicos e revisões sistemáticas que apoiam o início do uso do lítio em crianças e adolescentes a partir de 7 a 18 anos. Como eu já citei, mesmo com essa eficácia comprovada, ele vem sendo, na verdade, menos prescrito. Se comparássemos, talvez, com outras medicações como mesmo de quetiapina, olanzapina, talvez a gente fosse ver ao longo dos anos uma redução progressiva das tentativas de suicídio de uso exclusivo ou prioritariamente do lítio e aumento desses outros atores, né, farmacológicos. Então tem essa questão da indústria também, que há um marketing sobre outras medicações que não demonstram tanta eficácia, comparado ao lítio em alguns contextos, né? Tem esse elemento da faixa terapêutica ser muito estreita e o risco de intoxicação ser elevado. E
e diversos outros para-efeitos que de fato existem no lítio. O lítio é uma medicação que tem uma importância enorme para uma condição grave, mas de fato ele tem particularidades que a gente tem que citar e faz parte do processo, né, médico. Né? Dentre as principais indicações, ele é uma droga altamente eficaz nos episódios maníacos agudos. Desde lá, foi um dos motivos dele ser introduzido como fármaco na psiquiatria. Superior, com eficácia semelhante a outros estabilizadores de humor e antipsicóticos. Tem preditor de resposta, pacientes que não têm muitos episódios de mania ao longo da vida e não é o perfil que a gente chama de ciclador rápido, é o paciente que faz quadros persistentes, a gente chama de mania típica, né? Mais de 7 dias, como descrito no DSM, mais de 7 dias de redução da necessidade de sono, exaltação do humor, muitas vezes com sintomas com relação do eu, tende a ter uma resposta melhor quando não tem sintoma psicótico associado. Os níveis terapêuticos hoje a gente admite para essa fase de 0,8 a 1 e para dose 0,4 a 7. Ser muito mais conservador justamente para proteção renal. Né? Terapia de manutenção, que é o grande carro-chefe, é a cereja do bolo do lítio. A gente olha muito para o quadro agudo, principalmente para os episódios maníacos, que é o que muitas vezes leva o paciente para internação e chama a atenção, são chamados de quadros externalizantes, né? Ele nos incomoda, então a gente passa a ver. Mas você conseguir manter alguma funcionalidade, inclusive no bipolar, uma funcionalidade significativa por longos períodos, eu acho que é a grande finalidade de uma medicação. Né? Então isso é o que o lítio, quando comparado a qualquer outra medicação, é o padrão ouro. Pode ser usado em alguns casos como monoterapia, tá? Reduz risco de suicídio e mortalidade geral, especificamente para pacientes onde há um corpo robusto de evidência científica para transtorno de humor bipolar. De preditores de estabilidade, é o cara que sai, é o tipo que sai de mania, vira depressão, né? Sai do episódio de maníaco franco, vai para os quadros depressivos. De novo, cicladores rápidos não são de mau prognóstico para a estabilidade, e história familiar positiva de estabilidade tende a ser um bom preditor de resposta. Agora, como um tratamento adjuvante de transtorno de humor unipolar, ele potencializa os efeitos, principalmente das depressões que são resistentes ao tratamento, ou seja, tentou de mais de 2 antidepressivos com dose e tempo adequados e não apresentou resposta. Ele tem uma boa evidência como potencializador desses antidepressivos. Reduz o risco de suicídio, sim, pois parece, porque é uma indicação secundária e a indicação prioritária mesmo para os pacientes com depressão bipolar ou episódio maníaco, transtorno de humor bipolar em si. Agora, a prevenção de suicídio é o único fármaco com claro efeito e com ampla evidência de efeito anti-suicida, reduz risco de suicídio e transtorno de humor bipolar, como eu já disse, e deve ser considerado em pacientes de alto risco de suicídio. Eu trago aqui 2 cortes que são relevantes. Tem uma corte nacional da Finlândia, com um índice enorme. O lítio reduz 67% e os pacientes usuários de lítio, né, tem 67% menor mortalidade por suicídio, quando comparados no uso. E quando comparado com o ácido valproico, que tu observa que ele, nesse mesmo contexto, tem uma redução de apenas 42%. Já um outro estudo ainda maior, que foi um estudo populacional sueco, usuários de lítio, eles tiveram 14% menos eventos relacionados a suicídio, e há uma estimativa que 12% dos eventos suicidas poderiam ter sido evitados se os pacientes estivessem fazendo uso contínuo do lítio. Outro elemento do lítio que acho que vale a pena trazer, que é uma característica que difere ele de outros atores também precisos para transtorno de humor bipolar. Eu coloquei um exemplo desse artigo que saiu recentemente na Nature, sobre a associação, por exemplo, de baixos níveis
deficiência de lítio e uma correlação, por exemplo, com o risco aumentado de demência de Alzheimer. Existe não existe uma evidência objetiva sobre isso, mas, por exemplo, pacientes bipolares que tendem a ter declínio cognitivo ao longo do tempo, o lítio parece conferir alguma proteção cognitiva para esses pacientes. E comparado com pacientes que não fazem uso de lítio, esses pacientes, ao final de longos acompanhamentos, eles se mantêm cognitivamente ainda bem preservados. Outro elemento que não acabei trazendo, eu acho importante trazer, é que o lítio ele também é preciso para outras questões, como uma lista de heteroagressividade, muitas vezes é utilizado como potencializador de antipsicótico. São todos usos que não conferem a mesma robustez de evidência. Pode ter algum ganho que talvez explique um pouco das taxas elevadas de tentativa de suicídio. Obviamente, é improvável que um paciente que o lítio tenha uma eficácia completa sobre o risco de suicídio, mas ele reduz. Mas como eu disse, ele reduz dentro de um contexto bem objetivo. O uso do lítio na gravidez e lactação é uma decisão muito complexa. A gente está falando de uma condição muito grave, de condições graves, né? Porque a indicação do lítio é muito diversa, né? Muito heterogênea. Então, tratamos dos pacientes bipolares, que normalmente são quadros graves, talvez algum tenha um benefício objetivo com o uso de lítio, mas na prática não se prescreve na gestação. Lítio é alguma medicação categoria D, né? Pode sim aumentar o risco de aborto espontâneo, tem evidência de teratogenicidade, aumento de anomalias cardíacas, anomalia de Exter, por exemplo, e é dose dependente. Na gestação tem uma questão da aumento da depuração renal, então a gente precisa de doses mais elevadas de lítio. E aí há trabalho já descrevendo o risco de intoxicação justamente no pós-parto, porque o padrão fisiológico retorna e o paciente ele continua com doses elevadas. Na amamentação também controvérsia, justamente porque passa leite materno e tem relato sim de bebês com cianóticos, hipotônicos, letárgicos. Então, na maioria das vezes não se prescreve nesse contexto. Né? E eu trouxe um gráfico que saiu recentemente na Journal of Psychiatry. Aqui mostra mais ou menos um resumo da faixa terapêutica, para vocês verem como o lítio consegue atuar em todos os momentos de um transtorno. E essa estratificação de nível sérico foi interessante justamente para conferir uma certa redução de doença renal crônica, possivelmente, quando se compara, por exemplo, a estudos que são do final da década de 70, 80, que se usavam faixas terapêuticas muito elevadas, como acima de 1, 1.2, sem, por exemplo, na fase de manutenção, fazer em adultos, por exemplo, fazer 0,6 a 0,8, pode ser mais protetivo, né? No entanto, há uma faixa terapêutica de controle para idosos e o lítio consegue atuar em todos os momentos. E ali vocês podem perceber que ela é a primeira escolha em todos os momentos do quadro. Né? A transtorno bipolar corresponde a 2% da população mundial. Os transtornos de humor são muito incidentes, então tem seu valor. Aqui eu trouxe um pouco dos efeitos colaterais relacionados ao lítio. Vocês vão perceber que eles fazem uma interface direta com seriam efeitos colaterais ou preditores de intoxicação. Então, essa talvez seja a parte mais complicada. O tremor fino é o mais comum, tá? E normalmente ele consegue ser manejado com outras medicações, caso necessário. Isso depende da tolerância do paciente. Existe uma taxa de má adesão relativamente alta do lítio. Estudos brasileiros em ciências especializadas, por exemplo, em estudo antigo, 2006, tá? Estudos brasileiros, inclusive, falam de uma taxa de má adesão de 15% a 40%, mas um trabalho recente finlandês fala de uma taxa de má adesão de 30%.
muito relacionado à dificuldade de lidar com os efeitos colaterais. A química também pode ser manejado, mas dentro de um contexto de resposta do paciente. Tudo depende. Isso deve ser negociado. Né? Efeitos a longo prazo do lítio, que eu acho importante trazer. Lítio é uma droga, sim, que ao longo do tempo faz alteração renal. Nós, naturalmente, como eu vou descrever mais para frente, temos uma redução de taxa de filtração glomerular progressiva ao longo do tempo. Eu trago aqui um gráfico, saiu também foi publicado um trabalho foi publicado na Lancet, 2022, um trabalho muito interessante, que conseguiu comparar um volume enorme de pacientes com uma corte transversal. A taxa fisiológica de declínio da função renal, da taxa de filtração glomerular, né, de 0,57, e se observou, por exemplo, que pacientes em uso de mais de 10 anos de lítio tiveram uma taxa adicional de 0,54. Ele também descreveu, como no gráfico que eu vou colocar abaixo, que há padrões individuais mais acelerados. Aqui é um gráfico de dispersão interessante que observa justamente isso, que há uma variabilidade natural, tanto no grupo controle, mas há uma redução progressiva da dispersão, principalmente no subgrupo que tem mais de 10 anos de uso de lítio. Né? O corte acima de 10 anos parece estar muito relacionado àquela perda de taxa de filtração glomerular mais acentuada, com um adicional de 0,54. Esses dados é interessante, né, Pedro? Aqui, talvez, para quem esteja acompanhando, é a taxa de filtração glomerular no grupo controle e aí a sequência de anos, certo? Isso. Embaixo, então, cada subgrupo desse aí ele começa com 30, 40, 60, 70, 80, 90 anos. Okay. O primeiro grupo 0 é o controle, depois é de uso de mais ou menos 1 ano de lítio, de 1 ano a 5, de 5 a 10. A diferença significativa só apareceu com o uso acima de 10 anos. Tá? Claro, obviamente, o lítio sim causa doença renal crônica em uma parcela dos pacientes, sim, por esse aumento adicional da redução da taxa de filtração glomerular, né? Geralmente acima de 10 a 15 anos. Há uma relação também direta com a dose terapêutica, como eu já citei ali em cima, especialmente pacientes com uso superior a 0,8 de litemia. Paciente em uso de lítio tem aproximadamente 2 vezes mais risco de ter doença renal crônica, com esse declínio variável de 1 a 2. Né? Fatores de risco: idade avançada, pacientes acima de 60 anos têm uma redução já acelerada da taxa de filtração glomerular. Partir de um basal já baixo de taxa de filtração glomerular, então a redução será mais acelerada, comorbidades como diabetes, lesão renal aguda. É controversa a ideia de que históricos de intoxicações anteriores possam aumentar a chance, então isso não é consenso na literatura. E mulheres tendem a ter doença renal crônica mais cedo. Tá? Elas fazem alterações renais mais precocemente. O principal causa é a nefropatia induzida pelo lítio, né, que causa alterações tubulo-renais crônicas. A diabetes insípidos nefrogênica é uma manifestação precoce mais comum dessas, embora estudos recentes encontraram rara associação entre lítio e a evolução de doença renal crônica grau 4 e doença renal terminal. Porque é uma minoria dos casos que tem uma alteração, uma redução tão acelerada. Né? Então, eles precisam ser monitorados ao longo do tempo, né? Principalmente pacientes com mais de 10 a 15 anos de uso. Monitoramento e cuidado. O acompanhamento laboratorial deve incluir essa medição da taxa de filtração. A frequência você deve monitorar mais ou menos de 3 a 6 meses pacientes com alto risco, como idosos, com comorbidade, ou que necessitam de litemia alta para estabilidade. A cada 6 a 12 meses, pacientes estáveis com pouco risco. Tá? Esse monitoramento vai ficar mais intensivo quando em situações particulares, como sinais de intoxicação, alterações hemodinâmicas, febre pode ser um preditor de risco de intoxicação muito importante.
hipovolemia, por desidratação, seja qualquer outro motivo, e uso de fármacos que a gente vai citar mais para frente. Tá? Taxa de filtração menor que 60, recomenda-se fortemente um encaminhamento para o nefrologista. Exceto em casos geriátricos já estão em regime de maior cuidado, pelo menos uma avaliação conjunta com o clínico é importante. Agora, de 50 a 45, é fundamental uma discussão detalhada com o nefrologista, avaliar risco-benefício, né? Essa decisão deve ser compartilhada entre o paciente, o nefro e o psiquiatra. Tireoide. Pode alterar a tireoide, sim, em até 13% de usuários, como tem um estudo recente da JAMA Psychiatry. E aumenta o risco de hipotireoidismo, sim. É mais frequente o hipotireoidismo induzido pelo lítio com o início de uso precoce, nos primeiros 3 a 5 anos. Em mulheres mais jovens, são mais vulneráveis. A ideia é não substituir, mas você tratar. Tá? É possível de compensar, por exemplo, com a reposição T4, que a gente faz. É pouco provável que haja reversão após a suspensão, porque é uma lesão. Né? Já o hipertireoidismo pode acontecer também, é bem menos frequente, e esse está mais associado ao uso prolongado e à dose elevada. Tá? Metabolismo do cálcio da paratireoide. O uso lítico crônico também aumenta o TPH e o nível sérico do cálcio. Pode acontecer em 10% aí dos usuários, quando comparado a 0,1% da população geral. A maioria dos casos é leve e é necessário um monitoramento periódico desses casos. Né? Aqui eu coloquei um resumo mais ou menos de qual seria o manejo. Os ministérios do lítio é importante manter uma regularidade com manutenção de 3 a 6 meses, pelo menos no primeiro ano de tratamento em pacientes jovens, sem fator de risco. Né? As etemias ali, como eu já descrevi. Função renal, manter o mesmo padrão, geralmente concomitante com a mensuração da litemia. Função tiroidiana no primeiro ano também pode ser feita a cada 6 meses, depois anual, se estiver tudo estável. O cálcio também de 6 meses ao ano. Eletrólitos em geral, conforme a clínica, e pelo menos o eletrocardiograma de admissão, talvez com uma frequência mais alterada em pacientes acima de 40 anos ou com alguma cardiopatia. Muito bom, muito obrigada. A gente pode ver que o lítio ele pode ter vários efeitos por várias vias, né? Então existem várias teorias de metabolização do lítio. Diferente de tantos outros psicotrópicos, a cinética ela envolve uma biotransformação que não, na verdade, não teve biotransformação hepática, né? Não tem ligação a proteínas plasmáticas e é excitado pela urina. O lítio é filtrado de forma livre nos glomérulos, com taxa de depuração endógena lenta. E também tem grande variabilidade interindividual. Né? E aí, isso vai justificar essa diferença de idade, peso corporal, que vai diferenciar algumas situações comuns, né? E essas situações, por exemplo, desidratação, hiponatremia, ou ainda os medicamentos como anti-inflamatórios não esteroidais, diuréticos ciazídicos ou inibidores de enzima conversora de angiotensina, podem alterar a sua depuração. Né? E aí, já tem mais que cerca de 3/4 de século que ele está sendo usado na psiquiatria moderna, né? E mesmo assim, ele, apesar de ser usado amplamente na psiquiatria, ele é padrão ouro, né, para transtorno bipolar, e mesmo assim o mecanismo de ação dele não está completamente elucidado, né, provavelmente porque ele pode envolver várias vias de sinalização intracelular. Então, Jadiel, quais são algumas hipóteses sobre os possíveis mecanismos de ação? Então, dentro do que o Fred nos apresentou, né,
dentro da diversidade clínica de apresentação e do manejo clínico psiquiátrico de indicação e as ponderações que a Gabriela nos apresentou. Então, compete a nós, médicos, farmacêuticos, especialmente quem trabalha no CEATOX, tentar compreender, né, com mais ênfase, mecanismos intrínsecos do lítio para poder ajudar e auxiliar na tomada de decisão. Então, é extremamente necessário a gente conhecer melhor a medicação, as bases farmacológicas, conhecer as bases toxicinéticas para, com certeza, utilizar o nosso atendimento. O mecanismo de ação, né, como você ponderou, apesar de ter pesquisas consideráveis, o mecanismo de ação do lítio ainda é pouco elucidado, ele é pouco demonstrado. Sabe-se que o lítio ele age por vias tanto por transdução, né, de sinais, quanto pela ação de neuroreceptor. No que se refere à ação de neuroreceptor, o lítio modula a liberação de noradrenalina, de dopamina e serotonina, né? Então, demonstra-se que o lítio reduz a liberação de nora e dopamina nas terminações nervosas e aumenta, mesmo de maneira transitória, a liberação de serotonina. E, além disso, na via de transdução do sinal, como exemplificado aqui no nosso esquema, a gente tem uma supressão, né, na via do sinal do inositol, né, que é por meio da deposição do inositol intracelular. Temos a inibição também do GSK3, que é uma enzima com papel na redução de processos neurotróficos e neuroprotetores, como o Fred colocou para nós em alguns estudos. E há também a ação em via de glutamato. Então, parece que o lítio reduz essa estabilidade central, modulando o receptor via NMDA. Então, o mecanismo do lítio realmente é bem complexo. E só voltando um pouquinho para o interessante, né, que os mecanismos neuromoduladores, neuroprotetores, estaria relacionado, né, estaria envolvido aí nas vias de SK3. E quando a gente pensa nas teorias do inositol, né, daí a gente já pensa ali mais nos episódios de mania aguda, né, pela modulação dos neurotransmissores, né. E aí a gente sabe que o lítio é um fármaco de imagem terapêutica bem estreita, né? E na prática toxicológica a gente se depara com situações muito diferentes, né? Por exemplo, há casos em que o paciente chega na emergência com um caso de uma história clara, de ingestão aguda, daí ele relata a dose, o tempo a hora que ingeriu o medicamento, né, contatou a história, e a gente tem uma história clara da intoxicação. Em outros casos, a gente recebe relatos de pacientes que já chegam na emergência desacordados. E tem um relato, por exemplo, de uso crônico de lítio associado a outros medicamentos, mas sem uma informação muito precisa sobre a quantidade ingerida, né? Tem ainda aqueles em que o quadro vai se instalando de forma mais sutil, né? Paciente de uso crônico, que nos últimos dias começa a apresentar tremores, instabilidade de marcha, alterações na fala, e aí, às vezes, depois de 1 ou 2 semanas, procura o pronto atendimento. Então, a gente vê, né, uma variedade muito grande de apresentações clínicas, né? Como que a gente diferencia a gravidade de cada caso e, a partir daí, estabelece o tratamento mais adequado nesses casos? Perfeito. Antes mesmo de a gente falar, né, da estratificação, de definição, vale a pena a gente frisar a questão da toxicoclínica, toxicinética, da questão do lítio. É uma medicação com absorção rápida, né, por via oral. A meia-vida do lítio vai depender de fatores que a gente já abordou aqui na discussão, em especial a idade do paciente, se tem algum declínio da função renal ou não, né, da duração da terapia do lítio. Mas, em geral, a gente observa, os dados apresentam a meia-vida de 18 a 36 horas, podendo chegar a mais de 48 horas naquele paciente mais idoso ou com algum grau de injúria renal, certo? O metabolismo, a farmacocinética do lítio, como você já apresentou também, é um fármaco que é livremente filtrado pelo glomero, né? 80% do lítio ele é filtrado pelo glomero e é absorvido. 60% desse lítio ele tem reabsorção nessa alça proximal, mais 20% nessa alça ascendente, mais ducto coletor. Então, condições clínicas, né? Por que a gente frisa isso? Porque condições clínicas que afetam a taxa de filtração glomerular, condições clínicas
que afetam a questão do distúrbio natrêmico, né? Existe uma semelhança bioquímica muito intensa entre sódio e lítio. Vão ser fatores que podem desencadear um quadro de toxicidade maior. Então, pacientes desidratados aí abrem uma margem muito ampla no sentido daquele paciente de uso crônico. Pacientes com coterapia, com diuréticos, especialmente diazídicos, os inibidores, né, da angiotensina conversora, são pacientes que têm um risco muito maior, né, devido a essa alteração dessa filtração, né? A gente nem está falando de ingestas alteradas, e sim em mecanismos de filtração e alteração na reabsorção. A depuração do lítio é renal, certo? Os fatores que reduzem esse GRIS, então já colocados também, própria insuficiência renal aguda ou crônica, fármacos nefrotóxicos, que competem ali com o transporte tubular, e a própria idade avançada do paciente. Né? De uma maneira geral, como que a gente pode, através desses dados inteiros que a gente colocou aqui em mesa, tentar resumir de um alerta maior, né? Então, os fatores de risco, né, maior para esse paciente, a gente vai pontuar com certeza o paciente com idade mais avançada e o paciente que tem uma insuficiência renal crônica, né? Além disso, aquele paciente que usa concomitante algum fármaco que tem propriedade nefrotóxica ou que tem alteração na sua depuração, e o paciente que se apresenta no estado de desidratação ou uma alteração natrêmica. Então, chamar a atenção para os quadros de gastroenterite, chamar a atenção para os quadros de realmente distúrbio do sódio, certo? Às vezes a gente até pega casos de pacientes que estava tudo bem no tratamento lítio, e aí resolveram usar um anti-inflamatório e desenvolve um quadro de intoxicação. Exato. Por interação medicamentosa. Exato. Exato. E aqui abre uma margem imensa para discussão, né? Considerando que um dos principais grupos aí com maior, a gente vai apresentar na frente, né? Com taxas com quadros mais graves, é uma população mais idosa, uma população que a gente sabe que muitas vezes está usando um antihipertensivo de mais de uma classe, que muitas vezes pode ter algum quadro álgico aí, e aí esse uso, muitas vezes prescrito de forma legal, pode desencadear uma consequência danosa ao paciente. Acho muito interessante isso que tu trouxe, Jardel. Nós temos algumas particularidades com em relação a esse subgrupo em específico, que é um aumento na taxa de ideação suicida e de suicídio consumado na população acima de 60 anos. Volto a lembrar dessa ampliação, né, de indicação terapêutica e de prescrição em alguns cenários, porque o lítio carrega essa indicação terapêutica e não necessariamente ela tem essa indicação como padrão ouro, como é no transtorno de nodo polar e tal, mas na ausência de instrumentos terapêuticos que deem conta, sim, muitas vezes o paciente acima de 60 anos são de doses mais baixas de lítio com o intuito de reduzir o risco de suicídio. É essa população que faz uso desse tipo de medicação atualmente. Além do cérebro, é o cara que tem uma redução mais acelerada da taxa de filtração glomerular. É o cara que pode fazer infiltração. Exato. Trazendo um pouco para a nossa bancada, né, trazendo um pouco para o nosso dia a dia, no contexto centros de informações, que são situações que exigem uma avaliação médica ou uma ponderação do próprio centro. Então, aquela ingestão acidental ou intencional maior que 50 mg quilo do carbonato de lítio ou acima de 100 de citrato de lítio, né? Um paciente que tem uma doença renal prévia, conhecida, a gente está frisando bem esse tópico, o uso concomitante de medicamentos que alteram a excreção e um paciente, então, com uma idade um pouquinho mais acima de 60 ou mais, né, 65. No que se refere aos padrões de intoxicação, há essa divisão, né, até para a gente tentar organizar o nosso pensamento, e esse padrão a gente pode definir como o episódio agudo, né, o crônico e o agudo sobre crônico, né? O que seria a questão aguda? Essa tabela aqui nós construímos, né? Essa tabela não estava em artigo, foi nós que construímos ela. A gente tem, então, um padrão de intoxicação aguda sobre crônica e crônica. Então, no contexto agudo, aquela ingesta do usuário que não fazia uso do lítio, certo? Em termos de farmacocinética, existe uma rápida distribuição, especialmente em sistema nervoso central, porque ainda não está saturado, certo? No agudo sobre crônico, é o paciente que faz uma overdose, certo? Em usuários crônicos. Então, ele já está sob o uso do lítio
excede essa dose terapêutica, muitas vezes, ou uma questão suicida ou associado com erro de dose, né? E no paciente crônico, né, a gente tem um acúmulo gradual do uso contínuo, né? Categoricamente, se a gente for avaliar pelo predomínio clínico, né, nos quadros agudos, a gente tem um predomínio de sintomas gastrointestinais, certo? No agudo sobre crônico, a gente também tem um fator neurológico, e no crônico, então, a gente tem um predomínio realmente desse quadro neurológico, certo? Em termos de prognóstico, né, a nossa parcela que a gente tem que ficar muito atento, muito preocupado, é no paciente com exposição com a questão da intoxicação crônica. Esses pacientes tendem a ter o quadro mais desfavorável, né, com pior prognóstico nos segmentos. Em termos de apresentação clínica, para tentar nos guiar, né, enquanto centro, a gente também tenta dividir em intoxicação leve, moderada e grave, né? O que seria intoxicação leve? O paciente com sintomas leves da exposição ao lítio. Sintomas gastrointestinais, uma sonolência, um tremor, uma fala arrastada, muitas vezes são sinais e sintomas pouco específicos, né? Que podem deixar passar, seja na avaliação médica ou até mesmo pelo paciente familiar. Por isso da questão da educação continuada. Nos quadros moderados, a gente observa já um paciente então, com alteração neurológica um pouquinho maior, tipo estupor, rigidez e a hipertonia, né? Vale a ressalva aqui da definição, na questão, qual que seria a definição de estupor, né? Um estado de sonolência e uma falta a estímulo, né? na qual a pessoa pode ser despertada somente com um estímulo mais vigoroso. Então, o paciente que responde, mas precisa de um estímulo mais vigoroso e ele volta a adormecer quando esse estímulo cessa. Que é diferente do estado normal de cansaço, que o paciente acorda, né? Ou no lado mais profundo do coma, que é a ausência de resposta. No que se refere ao quadro clínico grave, né, o que a gente tem? No quadro clínico a gente tem um paciente que se encontra com um delírio hiper, né, um delírio agitado, um quadro comatoso, um paciente que se apresenta com um quadro convulsivo, pode estar associado com um quadro de hipertermia e um colapso cardiovascular, né? A gente cita aqui na apresentação a questão de cardiotoxicidade, mas vale ressaltar que há diversos distúrbios cardíacos podem ser relatados, são relatados na questão do lítio, mas a grande maioria são raros, né? A gente tem eventos raros, né, na interpretação do lítio no sentido mais cardiotóxico. Vale ressaltar e ponderar na aula em sentido de alteração, né? No eletro, esse paciente pode encontrar, então, um achatamento ou inversão da onda T, uma depressão do segmento ST, certo? E menos frequente ainda poderão ter, então, bradicardia, uma parada do nódo sinusal, né, completo, um bloqueio cardíaco e até mesmo um padrão de Brugada, né? São casos mais raros, mas vale a pena a gente pontuar. Dito isso, o que a gente tem como melhor preditor? São os marcadores clínicos, né? Então, o desafio do atendimento de um paciente intoxicado, ele é amplo, complexo, e exige realmente uma visão ampla da equipe, né? Por essas razões, então, a gente deve interpretar o quadro da intoxicação com outras bases. Então, a história clínica, os achados clínicos e a função renal do paciente. A concentração do lítio é importante, a mensuração sérica é importante, mas não é o único passo para nos guiar, né? Então, os marcadores clínicos, eles vão nos ajudar tanto no segmento quanto na tomada de decisão. Sim. Eu acho muito importante isso que tu trouxe. Eu acho que cada vez mais a medicina carece desses correlatos, né, esses marcadores, tanto clínicos quanto biológicos. No caso do lítio, parece ainda a clínica ser soberana, principalmente como marcador de mau prognóstico. Acho ainda vale muito aquilo que a gente aprende ao longo da graduação, que a clínica é soberana, de saber coletar bem uma história do paciente, de usar o que você tem de recurso investigativo à disposição, quanto familiar, o responsável, a pessoa que convive, porque parte da avaliação e da estratificação de risco é entender que a maioria dos pacientes psiquiátricos, eles acabam entrando no bolo, né, que é aquele cara que tem um discurso mais desorganizado e tal, mas é factível conseguir diferenciar uma desorientação
tempo espacial, perguntar para o cara nome, idade, dia da semana, dia do mês, dia do que ano que a gente está, ou se ele sabe onde é que ele está, que cidade ele mora, bairro ele mora, estado ele mora, outros elementos que são de suma importância, ver flutuações e tentar caracterizar, se tiver um familiar junto, se o padrão de sonolência, o nível de consciência dele vem oscilando com mais frequência nas últimas 24 horas. Acho que isso é muito importante para pensar nessas alterações quantitativas de consciência, prejuízo da atenção, distração, a alteração da fala, que a gente escreve com essa disartria, ou dificuldade, ou uma lentificação, um tempo de latência aumentado na resposta, quando se interrompe o paciente. Isso são elementos que falam muito, porque o principal marcador de sintomas de intoxicação que antecede uma intoxicação mais grave são a progressão dos sintomas neurológicos. Lembrar que nível do cérebro não necessariamente é um correlato direto com concentração de lítio dentro do sistema nervoso central. Esse é o cara que fica muito tempo exposto à medicação, ele já está lá fazendo um tratamento já a longo prazo, e por algum motivo a concentração cérebro desse cara aumenta, e isso acaba progressivamente aumentando o sistema nervoso central. A velocidade de entrada talvez não seja a mesma de saída, então ele vai ficar com esse lítio por um bom tempo dentro do sistema nervoso central. Então a clínica pode nos ajudar, e esse marcador é um marcador relevante academicamente. Exato. E em especial, né, a gente chama atenção aqui, os trabalhos chamam atenção para o quadro de convulsão, né? O quadro convulsivo na intoxicação por lítio, ele geralmente reflete uma neurotoxicidade grave na intoxicação por lítio. Né? Então, é um paciente que tem um prognóstico realmente alterado. Nessa ênfase da questão da dosagem do lítio, é claro que o nosso centro dosa a questão do lítio, a gente tem essa questão disponível, mas a gente trouxe também só de uma questão de curiosidade, né, de fatores aí, ou de causas que poderiam cursar com concentrações falsamente elevadas do lítio. O próprio tubo, esse trabalho aqui é do Olson, né, o próprio tubo de coleta, então o tubo de tampa verde, ele pode ter heparina de lítio, e ele pode então causar uma elevação acentuada dando essa ideia falsamente do lítio, né? Então a gente vai valorizar essa questão do lítio, mas nesse contexto de valorizar a clínica, de valorizar o quadro apresentado e algumas combinações do exame. Acho que também é importante, durante a internação do paciente, a orientação quanto à coleta adequada, a verificação de quais são os medicamentos que estão na prescrição, né? No paciente que está internado, às vezes, existem pacientes que estão intoxicados por lítio e na prescrição ainda está lá lítio. Exato. Então, a gente tem que estar atento a esses medicamentos, outros medicamentos que podem interagir com lítio, que podem estar presentes durante o contexto de internação, né? Para que a gente também reduza a possibilidade de intoxicação no próprio ambiente hospitalar. Eu acabei acrescentando mais esse slide para a gente poder ver justamente essa sincronia entre clínica e nível cérebro, né? Esse é um trabalho marcante, que avalia um trabalho mostrado em Berlim, um trabalho alemão, que ele traça uma incidência baixa, relativamente baixa de intoxicação, porque avaliaram a partir do nível cérebro, né? A partir de 1,5. Mais ou menos isso de paciente anos, e uma prevalência de 2,2 em aproximadamente 13 mil usuários de lítio. Isso é no contexto laboratorial, mas no contexto hospitalar, por exemplo, são os pacientes que já chegam com alguma demanda, eles por algum motivo que avaliam a litemia, ele está com uma litemia elevada, mas menos de um terço dos pacientes, um quarto dos pacientes tem sintomas clínicos. Nesse trabalho, por exemplo, a intoxicação crônica são as mais prevalentes, e 40% dos casos de intoxicação, mesmo que recebem esse diagnóstico, tem associação com um fármaco de risco. Diferente, por exemplo, de outro trabalho, que é finlandês, que já traz isso, né, essa dificuldade de estabelecer um corte para a intoxicação, porque varia em várias literaturas,
E tem estudos, por exemplo, que trazem sintomas de intoxicação com uma litemia muito abaixo, não, mas pelo menos abaixo do que a gente imagina como um corte sérico para intoxicação, né? Então mostra a importância da clínica como um ator central. Exato. Caracterizando então a intoxicação, né? Como que a gente tenta fazer o diagnóstico? Nós já abordamos, nós já falamos, mas de uma maneira também mais resumida, né, para a aula. Então a gente deve avaliar essa litemia. Essa litemia ela não deveria ser avaliada como uma única avaliação, ela deveria ser seriada, né? Avaliar 6 a 8 horas após a última, 6 a 12 horas após a última dose. Avaliar a avaliação complementar com eletrólitos, em especial aqui a questão do sódio, como já mencionado, a função renal desse paciente e a osmolaridade, além do elétrico, como eu coloquei anterior, das correlações que podem ter. E é importantíssimo, então, essa correlação clínica, né? Essa avaliação clínica, seja do paciente que está nos apresentando com um quadro agudo subcrônico ou um paciente crônico, né? E um nível isolado, apesar da gente ter depois tabela, né, que nível isolado de lítio pode ser mandatório no tratamento, mas o nível isolado do lítio ele deve sempre ser avaliado com parcimônia, certo? Lembrar dos diagnósticos diferenciais, né? Não vou entrar nos diagnósticos diferenciais, mas lembrar, né, essa complexidade que a gente está apresentando. O paciente pode estar com uma outra síndrome, uma outra toxicosíndrome, né? Ele pode estar com síndrome neuroléptica maligna, então atentar para esse quadro, a própria síndrome serotoninérgica, os quadros de hipoglicemia, as disfunções da tireoide, como a gente citou aqui, que também pode ser causa da intoxicação por lítio, intoxicação ou abstinência alcoólica, e aí os quadros, né, de uma questão mais orgânica, como um acidente vascular cerebral, o próprio PCE e as infecções do sistema nervoso central. Muito bem, então, estamos falando sobre tratamento, né? No que se refere ao tratamento, a principal forma, o primeiro passo, digamos, né, do tratamento é reconhecer. Eu devo reconhecer de maneira precoce, né, sinais e fatores de risco. Então, reconhecendo um quadro clínico, seja ele específico ou pouco específico, eu devo ponderar no início do tratamento. Então, isso compete o quê? A educação do paciente e, como a gente colocou aqui, a própria educação multiprofissional, né? Às vezes o paciente pode estar internado e estar recebendo medicações que podem corroborar com a não melhora clínica ou até mesmo para o quadro de deteriorização, certo? Essa explicação precoce, né? Exato. Durante o início do Exato. tratamento, deixar bem claro os pacientes. É um papel muito profissional, né? Exatamente. Quais são os sintomas de atenção, né? Central. E, por exemplo, a partir da prescrição ou a partir da dispensação do medicamento, né? Ou durante a própria dispensação, observar o comportamento do paciente e, às vezes, comunicar com o médico prescritor. Então, esses detalhes ali na atenção ao paciente são bem importantes. Exato. E atenção para nós também, enquanto centro, né? Muitas vezes a gente recebe ligação do próprio paciente, do próprio usuário, e muitas vezes, se essa história também é muito rápida, a gente não consegue detectar esses detalhes que podem mudar o curso da doença, né? Então, se houver suspeita de toxicidade, né? Então, havendo suspeita com sinais clínicos, o que eu devo fazer? Suspender imediatamente o uso do lítio, né? Eu vou solicitar, idealmente, litemia. Não é uma dosagem que está disponível em todos os hospitais, mas eu deveria ter como opção a litemia. A função renal desse paciente. Eu devo buscar uma avaliação especializada, isso compete também atendimento com um especialista e a questão do cetox, e considerar, então, o encaminhamento para o pronto-socorro, né? E aí, às vezes, fica essa dúvida, mas quem que eu encaminho, quem que deveria ir para o pronto-socorro, né? Encaminhando esse paciente, né, medidas gerais para a gente tentar descontaminar o paciente, de maneira muito rápida, né? O que a gente tem? Carvão ativado, irrigação intestinal e lavagem gástrica. Eu coloquei esse slide de maneira resumida também, porque é o que aparece nos trabalhos, é o que aparece na nossa literatura, mas carvão ativado não vai absorver o lítio, né? Lembrar que o lítio não é absorvido pelo carvão, então, né, a gente ainda pega muitos casos no cetox em que o colega fez carvão ativado. A irrigação intestinal total, apesar de aparecer como um tema, não é uma prática rotineira, né? Não tem indicação na maior parte das vezes. E a lavagem gástrica também, assim, são casos
muito restritos da ingesta, muitas vezes co-ingestas com outras medicações potencialmente mais fatal, né, que teriam essa indicação da lavagem gástrica. A gente fez uma discussão recente sobre lavagem gástrica e o tema realmente é bem complexo. Muito bem. Critérios para admissão hospitalar. Então, admitir esse paciente sempre que o paciente tiver sinais clínicos de intoxicação, independente da litemia. O meu hospital não tem disponível litemia, mas você deve avaliar o paciente de maneira clínica, né? A gente já falou que o nível sérico nem sempre reflete a gravidade desse paciente, certo? Ou, né, eu tenho a litemia, naquele paciente que faz uso crônico, e essa litemia está acima de 2. Então, o paciente também deve ser admitido em questão hospitalar. Isso é consenso em artigo, né? O objetivo dessa admissão não é para admitir o paciente e também deixar o paciente na emergência, né? Eu devo estabilizar o paciente e reduzir o tempo de exposição aos níveis tóxicos do líquido, né? Critérios de admissão, então, no CTI, né, na UTI. Então, aquele paciente que apresenta uma deteriorização clínica rápida, então, o paciente tem um colapso cardiovascular, uma depressão respiratória importante, sintomas neurológicos importantes, como a gente já colocou aqui, o paciente que convulsionou ou que está em quadro de coma, o paciente que se apresenta com hipertermia, né, necessidade de resfriamento, e naquele paciente que tem uma insuficiência renal, né, uma injúria renal, com uma litemia muito alta. E aí essa litemia aparece para nós nos trabalhos como superior a 4. Né? Lembrar que o suporte avançado aqui, até 5% dos pacientes necessitam de suporte avançado, o que inclui intubação orotraqueal. No aspecto tratamento, ressuscitação volêmica, né? Lembrar que, principalmente naquele quadro crônico, né, o paciente no quadro crônico está desidratado, muitas vezes a desidratação é o mecanismo inicial que levou a esse aumento sério. Então, a desidratação e a depressão volêmica são causas frequentes da intoxicação. O objetivo da hidratação, eu devo restaurar o volume intravascular, né? Lembrar que o paciente às vezes está muito tempo internado, ele pode estar com volume, mas esse volume não está no íntegro, né? Corrigir distúrbios hidroeletrolíticos, com especial atenção à questão natrêmica, né? A correção do sódio deve ser feita com cautela, deve ser feita com muita cautela, e promover, então, o aumento nessa depuração renal do líquido. E tá aí um básico da internação hospitalar, né? Hidratação. Exato. Então, que por muitas vezes a gente percebe que Salvador, né? é salvadora e ainda assim, muitas vezes, é esquecida. Exato. Né? Essa hidratação vigorosa que a gente pede, a gente reforça tanto que seja realizado, né? Exato. E é muito do básico. Exato. Né? Exato. Esse inicial. Exato. Como recomendação, os trabalhos colocam o seguinte, né? A solução recomendada, o cristalóide recomendado, deve ser o soro fisiológico, 0,9%. Lembrar que o soro fisiológico 0,9%, ele não é tão fisiológico assim, né? Mas o soro fisiológico 0,9%, ele tem 154 mg de sódio e, comparado com o rímel lactato, a gente tem 130. Então, considerando essa toxicidade, essa dualidade ali com sódio, é a solução de escolha. Ele corrige a depressão do sódio e água, reduzindo a reabsorção do líquido no tubo proximal, certo? Monitorar esse paciente, né? Esse sódio deve ser monitorado pelo risco de hipernatremia e alguns pacientes podem apresentar diabetes insípidos nefrogênico, né? Ou a incapacidade de concentração urinária secundária ao uso do líquido. Quadro extremamente grave, isso pode ocorrer, pode acarretar em perda excessiva de água livre, né, causando até mesmo uma hipernatremia, né, se a reposição for inadequada. Eu acho uma coisa interessante que eu queria acrescentar é que o jogo traiçoeiro do lítio é que muito do que a gente chama de efeito colateral, na verdade, já é um efeito, um efeito tóxico. Por exemplo, a poliúria e a polidipsia, a maioria dos consensos falam que seriam mais de 3 litros de água diária e 3.000 litros de diurese, né? Talvez esse perfil de pacientes já em usuário de lítio, com essa clínica de muita sede, muito xixi, é o cara que tem que também ser avaliado para fazer avaliar a concentração sobre a urinária. Exato.
Em relação à diálise forçada, né, não há evidência, não deve ser utilizado, porque não há evidência da eficácia clínica real de diálise forçada, além de não ter uma eficácia clínica, pode agravar o desequilíbrio do eletrolítico do paciente e acarretar em um risco de sobrecarga hídrica, especialmente no paciente com disfunção renal comprometida, né? Então, não há indicação. E o lítio ele é considerado o fármaco ideal para remoção extracorpórea. Quais seriam os critérios de hemodiálise de aumento? Perfeito. Talvez, assim, essa pergunta é a pergunta máxima da discussão, no sentido de diálise ou não. Fica a questão, muitas vezes, de indicação do cetóxico, o paciente tem indicação de diálise, esse paciente está na terapia intensiva, muitas vezes o centro de terapia fala que o paciente está estável, ou a nefrologia avalia e acha que o paciente, julga que o paciente não seria candidato à terapia de diálise. Então, a pergunta é exatamente essa. De maneira racional, por que o lítio ele tem características ideais para a remoção extracorpórea? Ele é uma molécula pequena, ele é um íon monovalente, ele é solúvel em água, certo? Ele não tem ligação proteica, ele não tem ligação à proteína plasmática, e ele tem um pequeno volume de distribuição. Então, isso torna realmente o fármaco, a molécula do lítio, com características altamente de ser removido pela circulação extracorpórea. Então, o lítio ele é rapidamente e eficazmente dialisado, certo? Em termos de critérios, para a gente utilizar a questão da diálise, esse trabalho é um dos trabalhos maiores que tem, e recomendo, depois a gente pode disponibilizar também, recomendo que quem não lê, leia. Então, esse trabalho é de 2015, o X3 Work Group é um trabalho fantástico de um grupo internacional de especialistas, incluindo toxicologista, nefrologista, intensivista, farmacologista, para produzir uma série de recomendações baseadas em evidências sobre o uso das terapias extracorpóreas. A gente está falando aqui de hemodiálise, hemoperfusão e hemofiltração. Então, teve publicação não só para a questão do lítio, ele apresenta também manitol, tilenoglicol, o próprio carbamazepina e valproato. O que esse trabalho apresenta para nós? Em relação à questão do lítio, ele parte de um total de 507 trabalhos, 507 artigos, acaba filtrando esses trabalhos, ficando ali em 341 artigos completos, e filtra um pouquinho mais, ficando então em 166 estudos. Desses trabalhos, desses estudos, a gente tem, a imensa maioria são relatos de casos, série de casos, com 156, 5 cortes discriminativas e 3 estudos observacionais, certo? E aí, ele tenta responder para nós, qual é a modalidade de diálise com maior benefício para esse paciente intoxicado, certo? E aí, ele nos apresenta essa tabela, certo? Então, a modalidade de escolha na intoxicação por lítio é a hemodiálise. Você consegue perceber aqui que a média desse clearance é muito mais alta na hemodiálise, de 106, quando comparado à diálise contínua ou à diálise peritoneal. Então, de uma maneira resumida aqui para a aula, a gente tem o quê? Que a modalidade de escolha é a hemodiálise intermitente, é o método preferido com maior depuração. A alternativa da terapia de diálise contínua, ou seja, manter esse paciente sob diálise por várias horas dentro do CTI, é naquele paciente mais grave, com maior instabilidade hemodinâmica e que muitas vezes ele não tolera essa diálise intermitente. Então, esse paciente pode se beneficiar e daí teria indicação da diálise contínua. E também em relação à diálise peritoneal, é menos eficaz e raramente indicado. Certo? Então, os princípios gerais aqui, do trabalho, no que se refere às indicações de diálise, Então, naquele paciente com sintomas graves de toxicidade, então, como rebaixamento importante do nível de consciência, um quadro convulsivo e como? Então, a gente está falando de quadro clínico, com indicação para hemodiálise. Um paciente com instabilidade hemodinâmica, com instabilidade cardiovascular, e o paciente com insuficiência renal aguda ou falência multiorgânica. Daí vale lembrar que nesse trabalho, ele define a insuficiência renal aguda, ou essa insuficiência renal, como o paciente com doença renal crônica, com um estágio 3B, 4 ou 5, certo?
com taxa de filtração menor que 45. Ele também gradua de acordo com o CADIGO, então lesões de disfunção renal em estágio 2 ou 3, certo? Ele também pontua que na ausência de um valor basal de creatinina, eu deveria considerar essa injúria renal como creatinina sérica maior que 2 em adultos e maior que 1,5 em idoso ou naquele paciente que tem uma baixa massa muscular, certo? Então, ficar atento também a esses valores. E na questão de crianças, adolescentes, a gente tem menos, né, questão de criança, mas consideraria também, às vezes, a criança que não tem uma creatinina basal, ele refere como disfunção o nível sérico 2 vezes acima do limite superior da normalidade, certo? Então, clínica. Na questão da litemia e risco de complicação, numa intoxicação aguda acima de 4, na crônica acima de 2,5, né? E na falha do tratamento, né? Na falha do tratamento conservador, ou seja, eu já admiti o paciente, eu estou fazendo terapia com expansão volêmica e esse paciente não tem melhora, tem persistência ou piora clínica, né? Mesmo com hidratação. Esse paciente também é um paciente que pode se candidatar. Ou naquele paciente que tem uma incapacidade nessa expansão volêmica. Então, um paciente com insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo, que não tolera o volume, ou um paciente até mesmo com uma doença renal avançada que também não teria, né, não teria diurese e não tolera volume. Nesses pacientes, eu poderia ter a diálise um pouco mais precoce, digamos assim. Recomendação, então, do trabalho, né? Lembrando aqui que a evidência é baixa, mas é um grupo de especialistas. Então, é recomendado na intoxicação grave, indicação de diálise, né, pelo grupo. É recomendado na intoxicação grave, com função renal comprometida, em limite maior que 4, ou qualquer nível com paciente que esteja comatoso, coma ou arritmia grave, né? E ele sugere, então, maior que 5, mesmo que o paciente é assintomático e com confusão mental significativa, certo? Essa tabela aqui é bem interessante também, mas ela apresenta o seguinte, né? A indicação da hemodiálise, né, de uma forma absoluta, na ausência de sintomas, naquele paciente com intoxicação crônica, ou somente na questão dos sintomas. Eu tenho várias referências aqui, né, incluindo o Goldfriends, eu tenho a questão do Medscape, do ToxBase, de uma base da Nova Zelândia, do Olson, do UpToDate e do Merck. Tá? Então, assim, a gente tem que, basicamente, um consenso que uma litemia maior ou igual a 4, né, com diferença ao ToxBase, que fala de 5, é um paciente que teria indicação de diálise, né? E naquele paciente em uso crônico, né, basicamente consenso também, um valor maior ou igual a 2,5, né? Diferença aqui, então, para o centro da Nova Zelândia, né? E atenção aqui também para a questão do Olson. O Olson, ele não cita o valor de litemia, ele é guiado pela clínica. Então, ele coloca que o paciente que tem um quadro de convulsão ou alteração mental, né, ou o paciente que tem uma injúria renal, um dano renal, esse paciente é candidato à terapia dialítica. Em relação à duração, até melhora dos sintomas, até melhora da parte clínica, ou litemia menor que 1, certo? Só reforçando, a hemodiálise intermitente é preferencial, aquela de terapia contínua, por essa questão que eu falei, muitas vezes acaba sendo contínuo no paciente que tem uma contraindicação, né? E a decisão clínica, né, deve considerar dosagem do lítio, função renal, padrão de intoxicação e, é claro, também a questão de se está disponível ou não no setor, a questão de diálise. De maneira bem rápida também aqui, mas assim, em relação à questão da diálise, né, essa diálise ela pode ser repetida, prolongada e pode ser necessária devido ao envolvimento lento desse rearranjo, né, dessa troca do sistema nervoso para a questão plasmática. Então, a gente coloca isso muitas vezes como um efeito rebote, certo? Esse efeito rebote ele é causado pelo aumento da concentração sérica do lítio após a interrupção da diálise, né? E os fenômenos que podem explicar é a redistribuição do lítio, então a partir de compartimentos profundos do tecido para a questão plasmática, ou também, às vezes, no paciente que tem absorção intestinal, naquele paciente que fez uma ingesta com volume maior, com dose maior, de um líquido de liberação lenta, né? Então eu posso avaliar, mensurar, e depois eu posso ter um novo nível, mas por uma questão gastrointestinal. A gente tem a apresentação Tem sim.
Geralmente a apresentação disponível no SUS é de 300 miligramas, mas a gente tem a apresentação de 470 miligramas, que é de liberação leve. Então, acho que ter esses elementos disponíveis é muito importante. Perfeito. A literatura aponta para nós também que esse efeito rebote por distribuição, logo após a hemodiálise, né, ele pode ter como intervalo de 6 a 12 horas, então eu deveria dosar esse lítio após esse horário. E, a princípio, geralmente isso não se associa com a recorrência clínica, né? Eu estou avaliando uma questão plasmática, mas o nível tóxico que estava desencadeando algo no compartimento, ele saiu. Né? Então, não teria uma relação clínica mesmo com o aumento da lipemia. Está terminando, tá? Daí eu queria fazer uma pergunta. Mesmo com o tratamento adequado, às vezes o paciente fez hemodiálise, várias sessões de hemodiálise, hidratação rigorosa, o que tudo foi indicado, né? Alguns pacientes podem evoluir com sequelas neurológicas persistentes, como, por exemplo, na chamada síndrome silent. O que os profissionais precisam saber sobre isso? Essa pergunta realmente ela fecha a questão da nossa apresentação, né, nesse contexto, porque eu não sei se todo o centro já passou por essa situação, ou nós que trabalhamos, às vezes, né, no caso eu trabalho em terapia intensiva, né, daquele paciente que a gente tratou, admitiu, fez diálise, esse paciente tem níveis de lítio normal, ele tem um laboratório normal e esse paciente tem alguma sequela neurológica, né? Isso acaba sendo um desafio para a equipe inteira. De maneira geral, a gente colocou como desafios aqui, então a gente cita, né, casos síndrome-like, síndrome semelhante, e a gente coloca como um fator aí para ficarmos atentos, né? A demência rapidamente progressiva. Então, a demência rapidamente progressiva, ela é caracterizada por um quadro neurológico de um declínio, né, de mais de um domínio cognitivo associado a uma perda rápida, né? Mas essa perda rápida é de 1 a 2 anos, né? Lembrar que o diagnóstico da demência rapidamente progressiva, ela vai trazer um impacto, né, para o paciente, para a família, mas que 20 a 30% desses quadros demenciais de progressão rápida, eles estão relacionados a distúrbios reversíveis, de uma causa que pode ser reversível. E dentro dessas causas reversíveis, a gente tem as causas iatrogênicas, dentre elas a questão da intoxicação por lítio. Tá? Então, esse trabalho, sugiro depois quem ficar interessado pode ler também. A outra questão é a própria questão da síndrome de Creutzfeldt-Jakob, certo? Lembrar que no quadro clínico aqui a gente está falando de associação com prions, né? Mas esse trabalho aqui ele coloca também uma síndrome like, ele descreve um relato de caso de uma paciente de 66 anos com tratamento bipolar há 13 anos por lítio, que é admitida no CTI com quadro comatoso, né, após ter feito o uso de carbonato de lítio. Essa paciente fica na UTI em terapia com ventilação mecânica por 29 dias e tem alta no 32º dia, né, com Glasgow 15, e resolução dos sinais extrapiramidais e melhora da função cognitiva, né? Então, o objetivo desse relato é trazer para nós, Ciatox, que estamos muitas vezes como um centro que vai ser referência também nessa orientação, que o manejo desse paciente, ele depende de manter um tratamento intensivo, cuidadoso, sintomático, com ventilação, com equipe multi, né? E que a recuperação desses pacientes pode realmente ser de maneira completa, mas podem levar semanas, né? E aí, finalizando da questão dos desafios, a gente tem a síndrome silent, né? A gente estava discutindo, né, anterior à nossa apresentação aqui, né, o nosso centro, muitas vezes, a gente não faz um segmento tão estendido desse paciente, mas essa síndrome, então, essa revisão aqui de 2024, vai para revisão, é uma síndrome caracterizada por déficits neurológicos persistentes e irreversíveis, né? A própria definição coloca isso como déficit persistente e irreversível após um episódio de intoxicação por lítio, né? Então, ele sugere que, mesmo após a normalização dos elicérios, que foi o que você perguntou, o paciente mantém sequela neurológica crônica, né? E esse quadro, né, ele deve permanecer por pelo menos 2 meses após a suspensão do lítio, né? E aí abre realmente uma questão
muito interessante, porque são pacientes que vão ficar com longa permanência, muitas vezes perdendo o segmento da questão cetótica ou até mesmo hospitalar, né? Essa revisão aqui, em especial, ela traz mais de 90 artigos, incorporando aí mais de 100 casos de síndrome silent. Né? Para uma questão acadêmica aqui, lembrar que a manifestação clínica persistente mais comum era a disfunção cerebelar, cerca de quase 80% dos pacientes tinham disfunção cerebelar, e outros déficits, né, incluíam déficit cognitivo, parkinsonismo e discinesia. E em termos de manifestação aguda mais comum, era o paciente, então, que apresentava um quadro agudo, né, naquele paciente com intoxicação crônica, envolvendo a alteração do nível de consciência, variando desde um quadro de confusão até um paciente mais comatoso. 62% dos pacientes apresentavam esse quadro, né, nesses relatos. Finalizando, né, o que a gente tem então? A importância então da prevenção e segmento desses pacientes, com a monitorização regular do lítio e função renal, evitar interações medicamentosas que reduz a excreção, ajustar a dose conforme a idade, né, e função renal, e avaliar sempre ali risco-benefício na questão de reiniciar a questão do lítio após a intoxicação, que também é um tema bem complexo, né? Vai exigir tomar decisão da equipe clínica, psiquiatra, do quadro clínico do paciente e também, às vezes, a questão do respaldo do cetox. Eu concordo contigo, Jardel. Acho muito rica a sua explanação e eu trago um dado daquela mesma corte alemã, que foi um trabalho extenso. Eles avaliaram também pacientes que tiveram acesso à atenção psiquiátrica logo após, no contexto de ter níveis elevados do lítio, sérico ou intoxicação. E o lítio foi ajustado em 64,7% dos pacientes que justamente tiveram uma avaliação psiquiátrica. No entanto, ele mesmo na Alemanha, 40% dos pacientes não tiveram nenhuma avaliação e não tiveram segmento nenhum pós. Aí ressalta a importância dessa cooperação interdisciplinar, né? Eu acho que a toxicologia é essa ponte entre esse ator que fica separado da alta complexidade, né? Veja bem, eu como psiquiatra, se eu tivesse tido o privilégio de vivenciar a minha experiência no cetox, jamais teria ouvido falar de grande parte dessas síndromes, que apesar de talvez não ser o corpo, em termos de incidência, são extremamente relevantes e muitas vezes esses pacientes que são avaliados e atendidos com o auxílio do cetox não ficam sendo acompanhados pelo psiquiatra, não chegam para a psiquiatria. Então, acho que essa ponte que a toxicologia faz em termos de orientação, de auxiliar nesse manejo de reintrodução do segmento pós, para ver quais seriam mecanismos preditivos de pacientes que sairiam daqui e teriam melhor desfecho, uma chance menor de intoxicar novamente, que não necessariamente por questões psiquiátricas, pode ser por das clínicas que ficavam ali latentes, né? Então, acho que eu interpreto e acho que foi uma contribuição muito importante. Então, nós encerramos aqui a nossa apresentação, mas ressaltando, né, a importância do cuidado multiprofissional, né, o interprofissional, desde a prescrição do medicamento, dispensação, até o acompanhamento intra-hospitalar desses pacientes. E assim, é muito importante que os efeitos adversos ou já de intoxicação sejam reconhecidos precocemente, para que a gente possa reverter isso de forma mais rápida. Então, muito obrigada pela atenção e muito obrigada. Obrigado, Jardel. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Frederico, pela exposição, brilhante apresentação, bem completa. Muito agradecido aí pela compartilhamento de conteúdo, tá bom? O pessoal está escrevendo aqui no chat. Eu vou aproveitar e já ir fazendo algumas perguntas enquanto o pessoal vai escrevendo aqui, tá? Vocês disseram em relação à questão da descontaminação, né? O carvão absorve, irrigação não tem indicação. E em alguns casos tem a lavagem gástrica poderia ser indicado, né? Conseguiriam ilustrar, assim, que situações que
nós, como Centro de Informação e Assistência Toxicológica, poderíamos levar em consideração a indicação da lavagem gástrica no caso de uma intoxicação aguda? Exato. Tem uma revisão sistemática de 2014 a 2016, que a gente apresentou outro dia no nosso centro, né? Ele faz uma série de ponderações em relação à lavagem gástrica desses pacientes ou não, e inclusive mostrando trabalhos de que pacientes que foram expostos de maneira voluntária a algum fármaco, submetidos à lavagem gástrica, certo? E após submetidos à endoscopia, 80% desses pacientes apresentavam ainda conteúdo gástrico e ainda apresentavam o restos alimentares na questão gástrica. Então, a lavagem gástrica tem dessa questão. Dentro da dinâmica Ciatox Santa Catarina, o que a gente tem nos pautado na indicação? Então, uma ingesta maciça, né, um paciente que ingere uma dose muito alta, né, no caso, falando sobre a questão de lítio, né, de lítio, ultrapassando aí, então, 150, 200 miligramas quilo de lítio, com a ressalva da gente já sabendo que os pacientes que fazem ingesta aguda, eles vão ter menos clínica, né, e dentro de um tempo habitual. Esse tempo habitual, muitas vezes o paciente não consegue chegar no pronto-socorro em tempo habitual. Esse tempo é descrito na literatura como até 1 hora, salvo exceções 2 horas. Aí vem a questão também de liberação prolongada, que poderia ampliar um pouco. Mas, de maneira geral, ingestas superiores às 2 horas, a gente acaba não indicando lavagem gástrica, de uma maneira mais pontual, então, entre 1 e 2 horas, com ingesta maciça, em que a gente teria uma correlação, né, uma questão clínica, que esse paciente poderia evoluir com um quadro mais grave. Excelente, Jardel, obrigado pelo esclarecimento. Uma outra pergunta seria, um paciente que é admitido, e aí, qual o tempo mínimo que esse paciente precisa ficar em observação nesse serviço de saúde para que depois ele possa ter uma alta segura? Bem, a gente pode dividir em 2 perguntas, né? Uma questão toxicológica, toxicinética, né, para esse paciente, e depois uma questão também do lado psiquiátrico, né? Se esse paciente, muitas vezes, se for agudo sobre crônico, se for agudo, esse paciente deveria passar por uma avaliação psiquiátrica. Numa questão clínica, né, se eu estou num serviço em que tem a dosagem sérica de lítio, eu consegui fazer essa dosagem está nesse intervalo de 6 a 12 horas depois da ingesta, essa glicemia bem baixa, né, esse paciente tem uma função renal sem alterações, sem nenhum distúrbio eletrolítico, esse paciente pode ser liberado tranquilamente após essa avaliação, certo? Do ponto de vista toxicológico. No paciente com intoxicação crônica, eu deveria fazer outras perguntas, né? Será que essa dose, essa questão crônica, é um paciente que vai ter uma função renal ok, e vai ter decréscimo, eu vou conseguir reduzir essa glicemia, ou esse paciente pode ter algum fator que pode permanecer ou piorar, né? Então, fica essa divisão, agudo subcrônico, crônico. E uma vez avaliando glicemia, né, clínica e laboratório sem alterações, fica a questão, então, psiquiátrica para ser avaliado. O mecanismo de intoxicação é um paciente que está com uma adesão, está tomando errado, esse paciente tem alguma outra condição clínica que justifique a intoxicação, esse paciente está com um quadro infeccioso, esse paciente fez uma gastroenterite. Então, a nossa pergunta, então, quanto se atox, né, sempre nesse aspecto, no que se refere à toxicologia, no que se refere ao padrão toxicológico, a gente tem alguns critérios, de certa forma, seguros, né? Mas lembrar que esse paciente tem uma questão clínica muito mais ampla para ser abordada, né? Então, essa resposta tem que ser compartilhada. Não, a questão psiquiátrica é uma questão que guarda outros elementos, uma complexidade a nível de sistema de saúde, né? A gente sabe que nem todos os serviços, e é improvável que a maioria deles tenha um profissional especialista lá à disposição, né? Mas idealmente o que pelo menos tende a acontecer aqui no HU, né? Eu acho que em serviços mais também, que esse paciente tem que ser avaliado pela psiquiatria, até para estratificar o risco de suicídio, se for essa casualidade, por exemplo, da intoxicação. Pode ser que esteja fazendo um uso inadequado, ou a necessidade, por exemplo, de ajuste de dose, talvez tenha outro desses elementos que a gente falou aqui, que
possam predispor a um risco maior de intoxicação. Talvez esse paciente tenha que ser manejado nesse contexto, né? O paciente que tem um alto risco, ele, obviamente, ele tem que ir para uma... Talvez tenha que ter indicação de internação. É muito importante, por exemplo, que se não é sempre, mas se esse paciente esteja com a sua rede de apoio ou algum familiar próximo, que esse cara pode ser uma ponte, pelo menos para que a gente tenha alguma segurança, até ter uma avaliação, às vezes, no dia seguinte. Mas é central que, principalmente pacientes com risco de suicídio, dada a alta taxa de mortalidade e de recorrência de novas tentativas, ele passa por uma avaliação antes da alta. Porque há um risco muito grande desse paciente retornar com outra forma de tentativa, né? A gente sabe que eles vão tentando muitas vezes, então acho que é por aí. É muito interessante a divisão da resposta, né, que vocês fazem, porque tem a parte toxicológica, né, que se retira do risco toxicológico, depois fica a parte psiquiátrica. Empiricamente, uma observação aqui pessoal minha, há uma recorrência cada vez maior de pacientes que retornam ao serviço de saúde com mais de uma tentativa. Então, precisaria fazer um estudo, né, para a gente estar fazendo aqui uma discussão mais técnica, né, mas uma observação empírica minha é que nos últimos anos a gente começa a observar, quantas vezes tentou suicídio? Já 2, 3, 4. Não é a primeira vez. Diferentemente quando eu assumi a coordenação há 10 anos, 2 anos atrás, ainda não era tão comum esse perfil de paciente. Eu achei bem interessante aí essa divisão de resposta e esse alerta aí para nós profissionais do Centro de Formação, tá bom? A doutora Marlene deixou aqui um parabéns para a equipe, muito boa apresentação, a doutora Marlene Zanin, né? Daí do time de vocês, a Carly, desafiador o manejo do lítio, e é verdade, é um bem desafiador mesmo. A Marcela Baracate, parabéns à equipe, preciso sair. A Crislane, parabéns pela apresentação. O Ciatox Santa Catarina, excelente apresentação, parabéns. E a Luciana, grata pela aula e atualização, parabéns a todos. E a Andréa Alves Santos, parabéns pela apresentação. Pessoal, então assim, muito obrigado, muito feliz aí pelo aceito de vocês, ficou muito legal a dinâmica aí, essa divisão de vocês, foi bem interativo, acho que prende bastante a nossa atenção. E agradeço vocês aí por ter disponibilizado esse tempo aí para estar conosco nessa sexta-feira à tarde e compartilhar todo esse conhecimento. Nós agradecemos também o convite, a oportunidade, é um privilégio estar aqui hoje com vocês. Com certeza. Agradecemos bastante em nome também da equipe Ciatox e é sempre um privilégio poder discutir intoxicação e um maior privilégio ainda discutir com uma equipe multi, né? Que tem uma visão, um foco na toxicologia, mas cada um com uma certa afinidade, uma certa área. Eu que agradeço então, e antes de finalizar, eu faço convite para todos que nos assistem, que no dia 3 de outubro nós vamos ter então o tema aspectos biológicos e clínicos de acidentes apílicos, né? Então hoje sabe que o nível de mortalidade do acidente com abílias é muito grande, né? Então o pessoal do Ciatox de Campo Grande, as professoras Valéria Mogiana e Rodrigo Galvão vai estar com a gente então no dia 3/10. Então fica o convite a todos aí. E novamente, Jardel, Gabriela e Frederico, muito obrigado e um excelente final de tarde, bom final de semana. Obrigada. Obrigado. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.